maravilha, maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Glória a Deus, meus irmãos. Queremos cumprimentar a toda a nossa audiência com a paz do Senhor Jesus Cristo. O programa Mensagem da Cruz já está no ar nesta manhã abençoada. E hoje, temos aí uma participação especial do pastor Marcos Vargas e também o evangelista Vladimir, da cidade de Cacequi, e o pastor Marcos Vargas, lá do estúdio de Sapucaí do Sul. Sejam todos bem-vindos, e já peço que compartilhem o nosso vídeo e também o nosso aplicativo da Rádio Filial 1. Deixe o seu like, porque vai nos ajudar. A paz do Senhor, pastor Marcos Vargas. A paz do Senhor, pastor Gerry Adriane. Também quero cumprimentar o nosso amado irmão evangelista Vladimir e toda esta grande audiência, você que está videologado conosco através do canal da Rádio Filial 1 e também da Rádio Restauração Online. Deus abençoe grandemente vossas vidas. Estamos juntos com esta programação, programa Mensagem da Cruz. Glória a Deus. A paz do Senhor, evangelista Vladimir. A paz do Senhor, pastor Gerry, paz do Senhor, pastor Marcos e todos os irmãos e ouvintes da programação da Rádio Filial 1. Glória a Deus. Deus abençoe a todos que estão conosco nesta manhã, também pela Rádio Restauração Online, Estamos ao vivo aí pela Rádio Restauração Online com o programa Mensagem da Cruz. Está no ar, programa Mensagem da Cruz, com o pastor Gerry Adriane Dias. É isso aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes do aplicativo da Rádio Filial 1, nesta manhã. E queremos aqui passar, então, a palavra para o pastor Marcos Vargas, que vai conduzir uma entrevista. Ele vai estar entrevistando o evangelista Vladimir, e a gente quer apresentar ali o evangelista Vladimir, que é o nosso dirigente, da Igreja Ipá de Restauração na cidade de Cacequi. Então, o pastor Marcos vai entrevistar e vai mostrar aí o grande trabalho, o que está acontecendo lá na cidade de Cacequi. Pastor Marcos Vargas, Deus abençoe com o senhor. Muito bem, muito obrigado, pastor Gerry. Nós estamos justamente, meus amados, com nosso companheiro evangelista Vladimir, e ele atende um dos nossos trabalhos, uma congregação na cidade de Cacequi, e esta congregação faz parte da área Campanha Central. Seria isso, irmão Vladimir? A paz do Senhor. A paz do Senhor, sim. Pertencemos à área da Campanha Central, onde temos o nosso pastor-presidente, pastor Gilson, e estamos felizes ali de estar ajudando a nossa área. Muito bem. E nós procuramos conversar com o irmão Vladimir, prezados irmãos.
É uma cidade que fica na região central do nosso Rio Grande do Sul, uma cidade que não tem muitos habitantes, e é uma cidade é pequena, né, irmão Vladimir? Ou de médio porte? Não, a cidade, a população é pequena, né, pastor? A área, extensão territorial é grande, mas a população ainda é pequena. Mas é criação na área de criação bovina, agricultura, que predomina na nossa cidade. Certo. Os irmãos poderão ver que o irmão Vladimir, ele tem uma certa dificuldade no falar, em razão de que ele sofreu um AVC, aí lá para o final do ano passado, foi isso, né, irmão Vladimir? Eu não me lembro. Foi isso. Aproximadamente faz quase 10 meses, né, que a gente sofreu um AVC, pegou a dicção e o lado esquerdo. A medicina até mesmo falou que ele ia levar de 8 meses a 1 ano para voltar a falar e caminhar, me locomover. Mas graças a Deus que o Senhor nos concebeu a vitória e a gente está falando e se locomovendo desde 1 mês após o que deu o acidente vascular. Sim, eu me recordo que o irmão estava aí atendendo esse trabalho, né? E em razão da própria necessidade da obra de Deus, até por isso que a gente está tratando, conhecer um pouco a respeito do irmão, porquanto há uma necessidade muito grande de trabalhadores na obra de Deus, e este trabalho, que é um trabalho sofrido em razão das dificuldades, tanto financeira, quanto também de trabalhadores, alguém que se dispusesse realmente a tocar o trabalho. Nós vemos o próprio Deus aí agindo de grande bondade e misericórdia para com a vida do irmão, a sua esposa também, e o irmão estava, eu me lembro que o irmão foi numa sexta-feira, já estava sentindo aqueles sintomas do AVC, estava já querendo, inclusive, a fala, querendo já se distorcer, e, enfim, como o senhor estava morando no interior, onde não tinha como ser conduzido até um hospital, e aí então o senhor ficou até segunda-feira ainda, né, quando teve essa condição, e chegou lá no hospital, e eles já falaram que o senhor havia sofrido um AVC, mas daí Deus entrou com uma providência tremenda aí, que mesmo a medicina, né, tendo todo aquele atendimento, eles perceberam que havia algo que realmente era sobrenatural, porquanto ficar 3 dias aproximadamente sem atendimento e chegar lá, e aí ser diagnosticado, já começou aí uma ação de Deus. Seria isso, né, irmão Vladimir? Sim, pastor. Foi realmente uma ação milagrosa de Deus, né? Costumo até mesmo assim, tanto eu com a minha família, a gente costuma até dizer isso, porque a gente morava na época no distrito de Casqui, é longe daqui, que é chamado até de Vila do Umbu, é um distrito de Casqui, e aonde ali o acesso a estrada é a estrada de chão, de barro, né, pastor? Não é uma estrada pavimentada, e aonde nós ficamos ilhados, foi na época que deu muita chuva, enchente, e daí não tinha acesso nem para sair da cidade, nem muito menos para entrar nela. E a SAMU só pôde
E lá no distrito onde a gente morava, que fica aproximadamente 24 a 26 quilômetros de Casqui, eles só puderam entrar na segunda-feira. Foi bem isso mesmo, foi numa sexta-feira que a gente começou os sintomas e foi ali monitorado, desculpa, ali pela agente de saúde na época, e ali foi ali auxiliando a minha vida junto com a minha esposa ali, ajudando, até que então a SAMU pôde entrar lá, e ali quando eles entraram já os atendentes ali da saúde da SAMU viram e diagnosticaram que a gente já estava com o princípio do AVC. E rapidamente já nos trouxeram para a cidade, onde a gente ficou hospitalizado. É verdade, olha só. Então, o que nós vemos aqui, prezados irmãos, nós vemos o cuidado de Deus para com o nosso companheiro e também com relação à obra de Deus. Como ele estava ali atendendo esse trabalho, fazendo a obra de Deus, que realmente é um trabalho missionário. É no interior do nosso estado do Rio Grande do Sul, porém, um trabalho que é missionário. Nosso irmão ali assumiu o trabalho e eu vou deixar ele contar, inclusive, né, por quanto, em razão das necessidades. Primeiramente, tinha alguém atendendo o trabalho ali, mas em razão de outra necessidade, nesse tempo ele era este casal que atendia, um irmão, um evangelista, e aí então mais a família do evangelista Vladimir. E nesse período houve uma outra necessidade, ao qual houve a necessidade então de ser deslocado esse evangelista que atendia o trabalho, e irmão Vladimir assumiu então este compromisso com o trabalho ali, e com um número bem pequeno de membros, o maior número, inclusive, era na família dele, que é ele, a esposa e mais um filho. Conta para nós como é que foi ali, irmão Vladimir. Pastor Marcos, quando a gente entrou no Ministério da Restauração, a gente estava ali, digamos assim, sendo observado, né, no Ministério, e nós estávamos ajudando, auxiliando ali. Na época, estava o evangelista, o irmão Aldo, que no caso a gente, né, se dirigia a ele como pastor da igreja de Casqui. Mas por causa de necessidade, o pastor Gilson, presidente da área, ele deslocou o pastor Aldo lá para a cidade de Rosário do Sul, aonde ficou lá sem dirigente nenhum lá. O dirigente que estava lá não se sabe o motivo, e lá ele teve que sair, né? Aí o senhor assumiu ali, daí em Cacequi. Sim, daí o pastor Aldo, o evangelista Aldo, ele assumiu o Rosário do Sul, e o pastor Gilson ali veio conversando conosco, pediu para nós assumir Casqui. Daí nós assumimos Casqui, na época só eu, a minha esposa, o jovem Giovanni, né, que é o meu filho, que também está em comunhão, é batizado, e tinha a irmã Rosemary e o esposo dela, o irmão Valmir. Só que o esposo dela, na época, e até o dia de hoje, ele trabalha em lavoura, na parte da agricultura, e sempre, então, o serviço dele é à noite, em plantio, em silo, secando cereais e coisas, e ele não pode estar sempre junto
conosco nos cultos. Estamos somente nós 4 em comunhão na congregação de Casqui. Graças a Deus, Deus deu aumento aí, nos orientou, o Espírito Santo, e através de oração, jejum, a gente começou a resgatar as almas e começou também a vir aqueles que estavam ali parados, pessoas que estavam e já tinham sido dali da congregação, mas por algum outro motivo de força maior tinham saído e entraram em comunhão depois de um tempo em observação. E hoje Irmão nós Vladimir, estamos aí. Irmão Vladimir, nós vamos adentrar um pouco neste assunto aí, dos que começaram a vir, certo? Mas daí, porque nós vamos, inclusive, mostrar algumas fotos, né? Algumas fotos do trabalho. Aí o senhor vai falando a respeito desta obra, como iniciou, né? Como o senhor falou, o senhor assumiu ali, eram 4, era sua esposa, filho, mais uma irmã, mas o senhor abraçou esta causa com devoção, juntamente com a sua esposa, o filho, e esta irmã também, e Deus começou a agir. E nesse período aí também, logo que o senhor assumiu, foi quando o senhor teve também este problema na saúde, né? Foi por ali, né? Mais ou menos. Sim, pastor. Infelizmente, né, quando a gente assumiu, depois, logo após esse AVC, deu outro AVC, né? Outro AVC, aonde pegou aí a dicção e o lado esquerdo, onde a gente acabou ficando aqui na cidade, né? Cidade de Casqui, na casa da minha mãe aqui, onde a gente está morando, que estava alugado, a propriedade da família, daí desocupou a casa, nós viemos morar aqui e não voltamos mais para o distrito, lá onde a gente tem casa, devido à dificuldade de locomoção. Então, graças a Deus... Nós vemos aí, o senhor está vendo, claro, por um ângulo, e eu já estou vendo que Deus assumiu o controle realmente. Eu já estou observando que Deus, até não estava sabendo disso, ou melhor, sabia, mas não me recordava, né, que Deus realmente entrou de uma tal forma aí, né, no controle, que até o senhor passou a morar aí, claro, é da família, é seu também, né, mas aonde Deus começou, inclusive, aí a proporcionar, né, um crescimento, o senhor vindo para esse lugar, né, até usou, podemos dizer, né, desta situação que lhe aconteceu, né, que o senhor veio para Casqui, porque estava no interior e a distância era maior, e aí, então, na sua saúde, Deus tomou conta também, porque aquilo que era a previsão da medicina, totalmente, como diz aquele hino, um médico errou, né? O médico errou, porquanto quem assumiu o controle foi Deus, aleluia. E o Senhor, eu me recordo, eu sei, eu participei um pouco desta sua aflição, deste período aí que o Senhor passou por esta enfermidade, e aí, então, em menos de mês, o Senhor já estava aí recuperando os movimentos, surpreendendo, inclusive, os médicos, ficaram impactados. Mas é o cuidado de Deus com a própria obra dele, e guardou o Senhor, né, neste período em que estava enfermo, porquanto a necessidade da obra aí realmente é muito grande, né? Mas nós vamos, inclusive, aí mostrar algumas fotos, né, como é o trabalho ali,
nós vamos pedir à nossa produção para colocar aquelas fotos onde tem um número pequeno ali de irmãos na congregação, né, para o irmão Vladimir também já ir relatando um pouco, e inclusive depois começou a vir até o trabalho com as crianças, né? Mais adiante, nós vimos ali algumas crianças, inclusive alguma irmã, uma professora ali dando ensinamento, né? Muito tremendo aquilo ali. Olha aí, irmão Vladimir, esta aí é a congregação, né? Sim, essa aí é a nossa congregação de Casqui. Certo? Aí o senhor pode falar, parece que eu estou vendo lá na frente o senhor, né? É o senhor, a irmã Silvia, né? Certo. E mais outra irmã lá. É a irmã Rosimere. A irmã Rosimere e a minha esposa, e ali está eu e alguns visitantes que estão vindo, né, pastor? Pessoas congregadas, outros que estão já se preparando, fazendo discipulado para descer as águas. Inclusive, a minha mãe nós ganhamos para Jesus, né? E graças a Deus, ela tem 82 anos. Maravilha. E ninguém assim falou para ela, ó, a senhora tem que, a partir de hoje, tem que andar assim, não. Quando nós vimos aquilo, foi surpresa, inclusive para mim. Eu me emociono, né, pastor, porque eu completei 24 anos, dia 5 de outubro desse ano, 24 anos que estou na presença de Deus. Deus me tirou do mundo perverso e a gente foi surpreso, porque desde essa época que eu me converti, a gente é o único membro da família que é convertido e a gente está sempre orando, e para nós foi surpresa quando a minha mãe chegou e disse, ó, a partir de hoje eu vou servir a Deus junto contigo, porque os votos que eu fiz para Deus, só te ver aí na presença de Deus com saúde, vivo, eu então vou servir a Deus. Para a gente foi surpresa, né, pastor? Foi surpresa que ela é uma das pessoas que está sendo preparada ao discipulado para descer as águas junto com uma outra irmã. Já nesse tempo que nós temos um ano, fez no mês de julho, assumimos a congregação de Casqui, já batizamos uma alma, já fizemos um discipulado e vamos fazer mais 2 discipulados agora. E tem bastante visitantes, até inclusive essa família aí, ó, eles estão vindo de outro ministério, estão passando pelo processo de observação, sendo discipulado, e é o casal ali, o irmão José, a irmã Daniela, sua esposa, e o jovem Micael, são todos batizados nas águas, estão passando pelo processo de sendo discipulado, observado, para que eles possam entrar em comunhão em breve. Que Deus Aleluia. Assim, glória a Deus. Está havendo crescimento, né, pastor? Como o senhor mencionou ali, a gente está vendo o crescimento de 5 em comunhão, que nós assumimos há um ano atrás. Nós já estamos com 12 em comunhão, 12 membros em comunhão. Tem mais 3 para ser discipulado, descer as águas, e fora os congregados, que ali nesse culto aí não estavam todos. Não tinha todos Sim. ali, né, e participando do culto. Mas um grupo razoável para a gente que está num lugar tão humilde, pastor. Essa congregação aí é própria. O Ministério da Restauração comprou aí esse local, está abandonado. E foi uma propriedade
da Igreja Assembleia Belém, há muitos anos atrás, estava abandonado. Inclusive, lá na porta está o jovem Ismael, na porta lá, que ele também a gente vai se preparar para descer as águas. Então, na verdade, é 4. É filho da irmã Rosimere, essa que está aqui na frente. No meio ali é a filhinha dela, que faz parte das crianças ali, que é a minha esposa que cuida das crianças. E ao lado é uma candidata ao batismo das águas, que é a irmã Francelle. E lá atrás são pessoas congregadas que estão ouvindo. Maravilha. Glória a Deus. Eu fico impactado, irmão. Claro, os irmãos podem ver que é uma congregação simples, é um templo que foi adquirido assim de uma forma, podemos dizer, de uma providência de Deus, porque até então, né, não tinha nem templo próprio. E eu quero aqui, primeiramente, ainda antes de dar seguimento, eu quero aqui agradecer aos irmãos que estão conosco, tá? Tem muitos irmãos participando, enviando aí a sua mensagem. Que Deus abençoe irmã Dinamara Melo, que está conosco, aí também irmã Silvia Nunes, também irmã Mel, da Moda Íntima, irmã Silvana, né, melhor, de Fortaleza, olha só, Deus abençoe. Olha, pastor Gilson conosco também, Deus abençoe o pastor Gilson aí, que é o pastor da área, né? Pastor da área aí, que Cacequi também pertence. Aleluia. Irmão Vladimir é um milagre de Deus, está dizendo ele aqui. É verdade, né? Também irmão Ademir Correia, dando aqui paz do Senhor, irmã Dinamara, dando glória a Deus, irmã Ritiele também, muitas participações neste momento aqui conosco. Também está conosco presbítero Aristeu de Panambi, que está na escuta aí também da programação. Muito obrigado aí aos irmãos, irmã Rosimere Vieira, na escuta, né, juntamente com seu filho Elton, irmã Adriana Oliveira, de Osório, na escuta. Muito obrigado aí aos irmãos que estão enviando a sua mensagem. É uma alegria ter os nossos irmãos aí na audiência, essa seleta audiência aí sempre com a gente, né? Glória a Jesus, mais participação, o irmão Giovanni também, né? Pai do Senhor Jesus, né, da área Soledade aí conosco. Ele pede oração aqui também, nós estaremos orando no final desta programação. É isso aí, e como nós estávamos falando, é um templo, digamos, que foi adquirido, né, de uma forma assim maravilhosa, e ali está, inclusive, o trabalho com as crianças, que até o trabalho com as crianças já tem aí, né, irmão Vladimir? Já tem, pastor. Tem o trabalho das crianças. Até começou também um trabalho com a geração eleita, que, pela misericórdia aí, né, foi colocado o meu filho, né, que é em comunhão, que ele assumiu a geração eleita, fez já os cursos de diaconato, vai fazer junto comigo, depois eu também fiz junto com ele, e nós vamos fazer agora o curso de ética, né? O pastor Gilson aí vai arrumar quando tiver o curso de ética aqui perto, aqui da área, daí para poder nós fazermos. E ali, então, já temos, temos ali o grupo da geração eleita, das crianças, o pilar infantil, e falta o grupo de cavaleiros, que no futuro é o esposo da irmã Rosimere, que é o irmão Valmir. Ele não assumiu ainda, não começou a trabalhar com os cavaleiros, por causa devido ao seu trabalho, que ele trabalha na área de agricultura
lavoura, em silos, secando cereais. Então, ele trabalha à noite, não pode estar sempre nos cultos ali, então, ajudando, auxiliando, mas a gente já tem orado, conversado, e ele, no futuro, vai nos ajudar. Nós estamos orando para que Deus abra uma porta para ele trabalhar materialmente durante o dia e daí possa estar conosco ali à noite e assumindo o grupo dos cavaleiros. E Deus está abençoando, né, pastor? Inclusive, sim. Aí então, a gente tem... Sim, eu vou até pedir agora para a produção tirar um pouco as fotos, porque daí nós vamos comentar mais um pouco, e aí nós vamos ver como Deus está abençoando, porquanto no início, quando o senhor assumiu com 4 pessoas, e de repente triplicou isso num período aí, o senhor está agora há 1 ano e 4 meses que assumiu esse trabalho, né? Então, nesse período, triplicou de 4 pessoas, 4 membros em comunhão, passou a 12, uma proporção de 300%. Deus abençoe a irmã Rosemary aí, que está também conosco aí participando, né? Irmã Rosemary Vargas, Deus abençoe grandemente. O irmão Vladimir já tem o departamento, né, o trabalho com as crianças, né, tem candidatos a batismo, a reconciliação, pessoas passando por discipulado, trabalho com as crianças, e há já também aí uma previsão, inclusive, de dar início ao trabalho dos cavaleiros. Já tem a União Feminina, né, que a irmã já faz esse trabalho, a irmã Silvia. Então, nós estamos vendo aqui, embora os irmãos estão vendo aqui, né, que é um trabalho humilde. A congregação, como os irmãos puderam ver, é uma congregação que foi adquirida com muito esforço, e Deus tem pressa nessa obra. Essa obra, ela triplicou, né, nesse período, e ainda com os congregados. E nós vamos mostrar ainda um trabalho aí, irmão Vladimir, com este número de pessoas, né, que são visitantes e congregados ainda, que estão regularmente frequentam os trabalhos e estão também, né, que já tiveram ali, pelo menos temos foto dos cultos esse, né, irmão Vladimir? Sim, pastor. Nós vamos ver aí a foto, então, as fotos onde teve aí um número expressivo porque nós estamos, inclusive, encerrando o nosso tempo ali com Porto Alegre, né, com a Rádio Restauração Online, mas vamos mostrar esse trabalho, né, que como está agora se desenvolvendo, número de visitantes, pessoas que já se fizeram presentes, assistindo os cultos, participando dos cultos ali na congregação, né? Olha só. Esse foi um trabalho realizado ali, né, irmão Vladimir? Conta para nós. Foi um trabalho realizado, teve uma campanha de cura de libertação, e ali tivemos visitantes, e juntamente com os membros também, Deus operou grandemente ali entre o nosso meio. Foi uma benção esse trabalho. Isso, e lá numa cidade pequena, e os irmãos veem, meus irmãos, eu fiquei surpreso por quanto realmente um trabalho numa localidade simples, humilde, né, onde as pessoas também têm essa característica, né, mas Deus está atuando ali. Ó, nós podemos ver agora a igreja praticamente lotada aí, com vários
Claro, o número de membros é 12, mas tem pessoas que também estão sendo tocadas por Deus. Pode passar a outra foto, inclusive, enquanto o irmão Vladimir vai comentando sobre isso aí. Pastor, a gente se emociona até de relembrar, né, fatos assim, porque é um lugar muito humilde. Se tivesse como a gente mostrar, mas é que a gente não tirou foto na época. E essa congregação, pastor, quando o nosso ministério comprou, né, o pastor Gil se esforçou, foi aí, buscou, e até que foi comprado esse local aí, a congregação, era uma estrebaria de animais. Tinham roubado Aleluia. a porta da congregação lá, né? E ali estava servindo vamos dizer assim, um alojamento de animais, né? O piso era todo quebrado. Se os irmãos observam, tem colunas aí que a gente colocou para firmar o telhado, porque estava quase caindo, e nós ainda não temos recurso suficiente, né, tem paredes aí que tem que rebocar, tem que comprar o piso, colocar. Conseguimos, com a ajuda ali, o pastor Gilson, na época, movimentou lá uma equipe em São Gabriel e em Rosário do Sul, na época também, alguns irmãos de Rosário do Sul, e nós juntamos alguns irmãos de Casqui, inclusive de área rural, onde nós temos irmãos em comunhão, que a gente dá assistência fazendo culto online para alcançar eles, para eles não ficarem sem culto, sem a bênção do Senhor. E esses irmãos estiveram nos ajudando e foi feito contapiz daí nessa congregação. E o pastor Gilson ganhou a porta. Eu arrumei um soldador, soldamos a porta lá, fechamos o local de novo e ajeitamos um pouco para que nós começássemos os cultos ali. E ali ganhamos cadeiras e escolas que estavam por fechar na cidade. A gente, com a ajuda aí de vereadores, de pessoas aí, que esse material ali ia ficar guardado, a gente conseguiu, ganhamos em doação, até mesmo o pastor Gilson lá ganhou, a diaconisa Giovana, e a gente pagou um frete à congregação e juntamos com os outros materiais que ganhamos aqui, aonde o povo ali está sendo acomodado, né, pastor? Porque nós não tínhamos material ali para fazer, bancos, assim, e graças a Deus, agora temos ali como receber o povo, o público. Aleluia. E é sofrido, mas é com Glória a Deus. sofrimento, com lágrimas, com choro, Sim, com oração, irmão, que Deus irmão vem Vladimir. abençoando cada vez mais. Muito bem, nós estaremos encerrando ali com a conexão com a Rádio Restauração Online. Agradecemos aí a todos os irmãos que estiveram aí conosco, participando aí videologados aí com a Rádio Restauração Online. Deus abençoe, irmão Ademir Correia, irmã Dinamara, irmã Richelle, também irmão Clair Brito, Deus abençoe, irmã Gelsa, também a todos os nossos irmãos, a irmã Marilu, muito obrigado aí a todos. Desfazemos agora então a conexão com a Rádio Restauração Online. Deus abençoe aos nossos irmãos, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos. E nós vamos seguir aqui então com a Rádio Filial 1. Muito obrigado aí, estúdio, na pessoa do irmão Christian. Muito obrigado aí, que Deus abençoe nossos amados irmãos. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos aí da rádio
restauração, e aqui nós agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pois bem, irmão Vladimir, nós queremos... Agora nós estamos exclusivamente para a Rádio Filial 1, não estamos mais com Porto Alegre, com a Rádio de Porto Alegre, e o irmão pode continuar falando. A irmã Silvia também pode relatar um pouco dessa experiência, né, principalmente naquele período ali, em que houve o início, e já houve também, né, aquela preocupação por causa da saúde do irmão. Como é que foi ali, irmã Silvia? A irmã Silvia está próximo? Pastor, ela foi atender lá, chegou uma pessoa ali, uma visita. Ah, sim. Sim, e daqui um pouquinho, daí ela já retorna. Se o senhor me der um minutinho, eu vou ali chamar ela. Não lhe dou, não. O senhor aguarda aí. Aleluia. Ela daqui a pouco chega aí, né? O que eu ia dizer? Irmão Vladimir, como é que o senhor tem conduzido, então? Porque daqui a um pouco a gente quer, inclusive, que o senhor, né, traga uma reflexão aí para esses ouvintes, né, a respeito do trabalho, né, que é realmente com esforço. O senhor pode testemunhar ao longo deste período aqui, né, essa batalha espiritual, né, para incentivar, inclusive, muitos irmãos que às vezes talvez pensam, né, que a obra de Deus, né, não é fácil, coisa assim, né, mas nós vemos aí que o senhor enfrentou verdadeiras batalhas, né, e quando se trata de saúde, ainda a coisa se agrava ainda mais. Irmão Vladimir, como é que o senhor foi conduzindo assim, né, chega lá no templo, né, aquele número de irmãos, mas a perseverança nela é algo muito importante. Relata um pouco para os nossos ouvintes aí como é que tem sido esse trabalho, irmão. O senhor sabe, pastor, que isso aí eu costumo sempre me firmar no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, onde ele diz: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. E eu me firmo nesse versículo desse texto, porque este homem aí, Jó, ele ali não estava de forma alguma, apesar das lutas, se desfazendo de Deus, e muito menos de Deus, né? E também das provações que Deus está permitindo ele passar. Eu tenho passado por muitas coisas na área da saúde, né, pastor? A gente não relatou aí, mas há 3 anos e alguns meses atrás, a gente teve uma hipoglicemia 2 vezes. A gente veio a óbito 2 vezes. Isso me dificultou muito, né, pastor? A gente passou por uma aprovação muito grande e graças a Deus, nesses 2 anos que temos no Ministério da Assembleia e Restauração, realmente eu vejo ali que a placa onde diz a Igreja do Ombro Amigo, a gente encontrou a verdadeira família em Cristo Jesus, a família da fé. O senhor chegou a entrar em óbito por 2 vezes, irmão Vladimir. Foi isso, é? 2 vezes, pastor. 2 vezes. Meu Jesus. Chegou a dar uma espiada no outro lado, não? Nas ruas de ouro? Sim, pastor. Uma experiência que eu tive, que Deus deu para mim, não é para estar falando, mas às vezes
Deus permite até mesmo a gente comentar alguma coisa, né, do que a gente passou. E realmente, pastor, a obra de Deus e o reino do Senhor não é feito de qualquer forma e não é de qualquer forma também que nós iremos. Quando eu ouço pessoas falando, porque Deus não se importa conversa, não se importa, não. Deus se importa com a santidade da nossa vida. Aleluia. Porque senão a palavra do Senhor não ia dizer que nós temos que fazer a diferença. E a diferença, como nós vamos fazer se nós andamos como o mundo anda? Então, a gente vê que isso é uma importância muito grande. E a experiência que eu tive, cada vez, se eu puder me colocar mais em santidade na presença de Deus, não se tornar aquele crente santarrão, né, pastor? Que a gente tem pessoas aí que se diz santo, mas é uma santidade que aquilo se torna doentia, e não pode isso, não pode aquilo. No fim, até a esposa, de ser a disjuntora, se torna uma pessoa, em vez de andar ao lado dela, ela anda debaixo dos pés do esposo. Não é assim, né? Os filhos têm que andar numa autoridade que não pode até mesmo ser ali, né, pastor, colocado de uma outra forma, buscando assim até que a gente possa ali estar junto, orientando, educando, demonstrando mais por dentro da palavra de Deus, se torna às vezes uma pessoa ali estar junto com o pai, com a mãe ali, ele se afasta, e muitas das vezes ali até mesmo a gente vê que aonde perde até mesmo o controle, né, da família, dos filhos, por causa de certas coisas que o homem ali se torna um santo, mas um santo que não traz um benefício, né, na presença de Deus para a família. Essa pessoa, a gente entende, né? Quando se usava, alguns ainda usam muito essa expressão santarrão, e é justamente aquela pessoa legalista, né? Uma pessoa que cria um conceito de santidade que é uma base, assim, num conceito legalista, e o próprio testemunho da pessoa não coincide com a sua própria palavra, né, com aquilo que fala. Então, os próprios fariseus da época de Jesus, que o Senhor Jesus até dizia, né, façam conforme eles ensinam, mas não conforme eles fazem, né, porquanto as obras deles, na verdade, eram obras com base em legalismo, em conceitos de homens, e não tinha um fundamento na palavra de Deus. E é o que acontece muito, e por isso surgiu, inclusive, esta palavra santarrão. São pessoas legalistas que criam um conceito humano acerca de santidade e sem qualquer um fundamento na palavra de Deus, né? E aí, então, levam as pessoas, às vezes, até mesmo a se afastar, né? Se afastar de Deus e da própria palavra. Pois bem, seria isso aí. Gostaria, inclusive, irmão Vladimir, né, que o Senhor trouxesse aí também uma reflexão, né? Até quero abrir essa oportunidade para o Senhor, né? Uma reflexão da palavra de Deus, né? O senhor pode até chamar a irmã, se o senhor quiser, ainda antes, né, de trazer essa reflexão, né? A gente falou aqui brincando, né? Mas
pode chamar a irmã aí, porque sei que a irmã também tem aí o testemunho, ela que assumiu esse trabalho do núcleo de oração, da união feminina, né? Daí, então, a nossa produção vai colocar apenas eu aqui na tela, né? E aí o senhor pode, inclusive, ir ali, né? Chamar a irmã para que possa, então, trazer aí também um relato a respeito da palavra de Deus. Inclusive, vou rodar aqui, enquanto isso, vou rodar aqui um rápido louvor, certo? Eu não sei se a produção quer rodar lá, ou eu rodo aqui mesmo um louvor aqui, enquanto nós aguardamos aí a irmã Silvia, certo, irmão Vladimir? Muito bem, tá aí. É interessante aqui nós poder conversar com esse casal, né? Casal de missionários, podemos assim dizer, em razão do próprio trabalho, onde está localizado, e da própria maneira, né, como vem discorrendo esse trabalho, como vem evoluindo, crescendo esse trabalho. Agora nós estamos, para os irmãos que não conhecem, né, a irmã Silvia, esposa do evangelista irmão Vladimir, ela que vai conversar conosco agora. Os irmãos que estão na rádio, né, não podem ver, mas estarão ouvindo, então, a serva de Deus. Paz do Senhor, irmã Silvia. Paz do Senhor, pastor Marcos, a paz do Senhor a todos os amados irmãos ouvintes, né, os que estão aí videologados, que Deus abençoe a cada um nesta manhã. Glória a Jesus. Irmã Silvia, quando iniciou o trabalho ali, né, a senhora sendo a líder do departamento da União Feminina, como é que foi o início, assim, irmã, desse trabalho ali, né, que a gente já teve aí relato do irmão Vladimir, que realmente foi um trabalho sofrido anteriormente, né, antes dele assumir, mas que Deus começou a prover aí as bênçãos, né? Como é que foi? Gostaríamos de ouvir um pouco aí do seu relato. E ainda mais quando também teve aí aquele processo todo em que o irmão ficou enfermo, aí tinha que atender o trabalho, a obra de Deus, também as atividades do lar, e mais, né, todo esse envolvimento. Conta para nós um pouco, irmã. Então, pastor Marco, realmente, assim, foi um começo bastante difícil, né? Não foi um começo fácil, até porque, vou ser bem sincera com os irmãos, era algo que eu não queria. A minha pessoa, o ser humano, né? Eu sempre, até hoje, eu costumo dizer para meu esposo que todas as vezes em que Deus preparava alguma coisa para fazer, eu dizia que não quero estar à frente de trabalhos na igreja, não quero isso, aquilo, aquele outro, e Deus, ele mostrou que realmente quem controla, quem determina é ele. E a gente passou por esses processos aí, né? Até eu vejo isso como prova para que a gente viesse realmente fazer aquilo que o Senhor havia determinado, né? Como aqui os irmãos, né? Talvez o meu esposo já tenha relatado, quando fomos convidados a estar assumindo esse trabalho, meu esposo, assim, por a gente morar no interior, um lugar que a gente se adaptava muito bem, né? Não, vamos dizer que não queríamos, né, estar na cidade, queríamos fazer, mas do nosso modo, e não era assim que o Senhor queria. Aleluia. Né? E aí, então, aconteceu todos esses fatos, né? Deus tocando na saúde do meu esposo e realmente nos trazendo para que a obra fosse feita. Inclusive, por vezes, Deus usou a vida da diaconisa Giovana para falar para ele, né, que Deus, né, ia entrar com providência na saúde, mas que ele precisava, né, tomar uma posição e fazer o que Deus queria.
E a gente foi relutando, até que realmente o Senhor, né, como disse, não vem por amor, vem pela dor. E aqui nós estamos, pastor Marcos, né? Foi um trabalho que começou, éramos a irmã Rosemary e eu, né? Até quando estávamos no outro ministério, que nós fomos designados para um trabalho também, assim, missionário, no interior, em Bento Gonçalves, a gente tinha um pavilhão enorme que cuidava, e eu dizia para o meu esposo, fecha essa porta que eu não quero que ninguém veja que tá só tu, Giovanni e eu aqui dentro dessa igreja. E quando a gente chegou aqui, o Senhor novamente me colocou à prova dessa maneira, né? Nos deu a igreja ali própria, e é um salão, é grande. E a gente, quando estávamos ali, só a irmã Rosemary e eu, às vezes me vinha esse pensamento, né? Fechar a porta para ninguém ver que está só nós duas aqui, dizerem, tem só duas dentro dessa igreja. Mas o Espírito Santo, ele colocava no meu coração que ele ia trazer mais. Aleluia. E graças a Deus, ano passado nós encerramos os trabalhos da UF, né? Fizemos uma confraternização, dia 16 de dezembro. Deus honrou com a nossa fé. Nós éramos 2 e terminamos com 8 irmãs, né? Nossas mesmo, cantando a obra do Senhor. Irmã, espera um pouquinho. Agora sim, meu Deus do céu. Os irmãos estão ouvindo, estão acompanhando aqui, videologados. Agora vejam como é que é o trabalhar de Deus. A irmã relatou aqui que lutou bastante, relutou porque estava muito bem no interior, estava conformada ali no interior da cidade, né? Onde é um local mais descansado, longe do alvoroço, do barulho da cidade, onde eles tinham ali aquela vida que tanto gostavam, né? Mas vemos aí, havendo essa relutância, Deus proporcionou a condição de que a vontade dele viesse a ser feita. Não, eu quero vocês lá, eu tenho um projeto, eu tenho um plano, eu quero usar vocês. Aleluia! Meus amados irmãos, isso aqui nos chama a atenção, porquanto há pessoas com chamadas e há uma necessidade. Pastor Jerry, parece que eu estou falando para mim agora. Parece que a espada pegou para esse lado de cá, pastor Jerry. Veja bem, nós precisamos ver que Deus, quando tem um plano com alguém, Deus fará com que isto venha a acontecer. E pastor Jerry está respondendo aqui para nós. Meus irmãos, nós precisamos observar, isso aqui é um testemunho muito tremendo, né? A irmã contando ali que era só 2 irmãs, ela iniciou, mas Deus já tinha um projeto, e ela conta aqui que no final do ano, isto em torno de uns 6 meses, irmã, que vocês assumiram, 7 meses, depois que assumiram ali, até dezembro do ano passado. Sim, pastor, nós assumimos em julho, foi próximo ao meu aniversário, se não me engano, a partir do dia 4 de julho, 8 de julho, acho que foi, 9. Olha aí, meus amados, mês do julho é mês do bolo, tá? Em dose dupla. E em dezembro nós realizamos o primeiro trabalho, né, com muito sacrifício, muita lágrima. Aos meus olhos humanos parecia que não ia dar nada, né? Até me sentia um pouco frustrada, né? Assim, parece que o trabalho não andava. Mas Deus... Isso aqui é importante, irmã, tá? Isso aqui é importante porque muitas pessoas também têm esse pensamento, essa ideia, e acabam desanimando. Mas, no final, no final do ano, quadruplicou, né? Em questão de 6 meses, quadruplicou o número aí de companheiras para estar junto aí. Desculpe interromper, irmã, mas
é algo que eu não gostaria de deixar passar isso aí, né? Já para também falar para os ouvintes. Irmã, pode dar seguimento. Então, pastor, a gente fez esse trabalho, né? E hoje nós estamos, por misericórdia, né, colhendo os frutos, né? Um dos frutos é a minha sogra, que meu esposo já falou, que tomou a decisão. O trabalho foi num sábado, e até para testemunho e edificar a fé de muitos, nós estávamos ainda na casa dela, e pela manhã nós levantamos, né? E eu fui preparar a mesa para o café, e meu esposo estava já sentado para o desjejum, e eu sentei ao lado dele, e ela veio de dentro lá do seu quarto lá e ficou em pé, parado perto de nós, arrumando o seu café, e disse assim, aleluia, eu vou dizer uma coisa para vocês, e vou surpreender muita gente, tem gente que nem imagina, mas um dia ela estava com uma xícara na mão, essa cena nunca mais eu vou esquecer na minha vida. E ela disse assim, um dia, não sei quando, mas um dia, eu ainda vou ser uma evangélica. Aleluia. Meu esposo começou a chorar, e eu levantei da mesa e abracei ela, e eu não consegui terminar o meu café. Aleluia. E ela disse para nós, eu não sei quando, mas eu vou ser uma evangélica. E eu lembrei que muitas das vezes o meu esposo orava, né? Elas estavam sempre pedindo oração, meu esposo orava, e ele não via a ação de Deus, e às vezes ele dizia para mim, eu não vou mais orar pela minha família, não vou mais orar pela minha mãe, não vou orar mais pelas minhas irmãs, porque elas estão vendo tudo que Deus realizou na minha vida e não tomam uma posição de servir a Deus. E certa feita eu havia ouvido um testemunho do pastor Sérgio Cortez em relação à sua mãe. E eu disse para ele, lembra do que o pastor Sérgio Cortez falou em relação à sua mãe? Tu vai continuar orando, sim. E quando chegou aquela data, dia 17 de dezembro, que ela falou aquilo, pastor, aquilo entrou assim no meu coração como uma decisão tomada. E hoje, graças a Deus, né, ainda que ela sofra as críticas, porque ela mora com uma cunhada que não é cristã, né, totalmente ao oposto daquilo das nossas convicções, mas ela está ali com a sua decisão tomada, né? E ela não, quando ela liga para nós, ela nunca, ela é uma irmã, uma evangélica, uma cristã. O cumprimento é sempre com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Muitas das vezes, aleluia, muitas das vezes nós estamos ali, talvez a gente fica com vergonha de cumprimentar o outro com a paz do Senhor. E ela nos dá até uma lição. Então, ela é um dos frutos desse nosso trabalho sofrido da UF. Né? Veio outras irmãs, né? Agora até uma das nossas, que era anciã, ela foi embora para Santa Catarina, onde estão seus filhos, né? A gente acha muita falta, mas uns vão e outros vêm, né? Estamos aí recebendo mais umas irmãs, e eu acredito, pastor Marcos, que esse ano o trabalho não vai ser diferente. Né? A gente tem ali algumas irmãs que estão vindo, estão se achegando, né? A gente procura acolher como a palavra nos ensina, com amor, sem fazer acepção de pessoa, né? Faz com que a pessoa se sinta bem, e graças a Deus, é só agradecer a Deus, né? A gente sabe que não é fácil, né? Temos Glória ainda muita coisa pela frente, mas Deus é conosco. Agora, interessante, irmã, né? Como a gente não sabe realmente, se não for numa, digamos, busca a Deus, uma renúncia para a vontade de Deus se fazer, se cumprir na nossa vida, realmente nós não conseguimos identificar a ação de Deus, como Deus está trabalhando, né? E Deus estava querendo trazer a resposta, dar a vitória e usar os irmãos, mas os irmãos tiveram que tomar uma posição, né, mediante as circunstâncias que estavam ao redor,
E aí, quando tomaram a decisão, Deus começou a mostrar que a obra é dele, que ele tinha pressa e ele estava no controle de tudo, e que não era realmente para os irmãos se preocuparem, mas abrir mão das próprias vontades para que a vontade de Deus viesse a ser feita, né, irmã Silvia? Sim, pastora, ainda estamos, né? A gente ainda tem ali, estamos ainda orando ali em questões até da própria saúde, né, do Vladimir, mas a gente vê que realmente Deus, ele é soberano em todas as áreas, em todo momento, né? Porque quando começamos ali, né, como eu falei, que era só a irmã Rosemary e eu, a gente às vezes ia ali, parece que chegava ali, eu já no meu ser humano fraco, né? Já com aquele pensamento já de que isso aqui não vai dar nada, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Mas hoje, quando eu olho assim para o rosto de cada irmã, né, a gente vê a transformação, né? Inclusive tem uma irmã que eu vou citar aqui, por exemplo, assim, a irmã Richelle mesmo, assim, que chegou ali, assim, e a gente hoje vê o que Deus fez na vida dela, assim, é só gratidão a Deus, pastor, sabe? Porque a gente que está aqui, que acompanha, né, o dia a dia da pessoa, o trabalhar de Deus é maravilhoso, né? Entre outras irmãs também que a gente tem ali, né? A irmã Franciele, a irmã Daniele, enfim, cada uma das irmãs, né? O esforço da irmã Graziele, que está a quilômetros de distância, assim, mas que são pessoas que a gente vê que realmente elas se sentem bem ali e elas querem estar perto da gente. E isso aí é motivo da gente continuar, né, pastora? Às vezes, é claro, somos humanos, somos falhos, né? Temos as nossas limitações, mas quando a gente lembra assim dessas companheiras que estão ali, né, dentro da sua humildade, buscando também, né, algo de Deus para as suas vidas, a gente é movido a continuar, né? Muito bem. Irmã Silvia, glória a Deus, nós vamos ter que marcar uma outra programação. Olha, é muita bênção aí. Não sei se o irmão Vladimir está aí ao seu lado, está aí? Sim, tá. Sim, pastor, tá aqui. O irmão Vladimir vai nos trazer uma reflexão, né? Teremos aí 6 minutos, né? Pode trazer aí uma última reflexão e também orar pelos ouvintes. Obrigado, irmã Silvia, de momento aí. Obrigada eu, pastor. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Amém. Glória a Jesus. É isso aí, irmão Vladimir. Glória a Deus. Estamos alegres aí pelo que Deus tem feito e está fazendo, irmão Vladimir. E o senhor terá, então, né, 5 minutos, né? Agora diminuiu aí, tá? Uns 5 minutos, porque nós temos, eu não sei se a produção ali, eu não me lembro, hoje quinta-feira, né, mas tem os compromissos aí. Então, o senhor terá esse período aí, o senhor pode trazer uma reflexão, suas considerações finais e orar aí também pelos irmãos, pelos ouvintes. Amém. Eu quero aqui agradecer essa rica e abençoada oportunidade que tem sido um prazer enorme estar ao vivo aqui juntamente com o pastor Marcos, pastor Jair e todos os ouvintes, né, que estão conectados, sendo eles irmãos em Cristo ou não, né? Alguns talvez ouvintes que não sejam, mas também eu creio que se ouve as programações da nossa rádio é porque o Espírito Santo também está trabalhando, mas não ficar só em nossas palavras. Deus colocou em meu coração a palavra que está no livro de Neemias, capítulo 6,
e versículo 3. Eu sempre, quando fui missionário no outro ministério que a gente estava, eu sempre tive isso no meu coração, porque eu trabalhei em missão lá. E um versículo desse texto aí, de Neemias 6:3, ele me deixa assim, me cativa muito, né, pastor? Fala muito comigo, onde nos diz: estou fazendo uma grande obra, de Aleluia. modo que não posso descer, né? Mudando a palavra descer, escatologicamente, colocando a palavra parar, que significa a mesma coisa. Se Neemias descesse para ali dar ouvido a Tobias Sanbalate e aquele árabe que estava ali, ele ia deixar de fazer, ia parar de fazer Aleluia. o que Deus tinha determinado a ele fazer, né? Que era a restauração daquele muro, né? Impedir que as brechas fossem fechadas, impedindo a entrada do inimigo. Assim também é na nossa vida. Se nós não taparmos as brechas que fica na nossa caminhada, na nossa jornada, no nosso ministério, nós deixamos oportunidades abertas para que o inimigo de nossas almas e os seus adeptos venham agir e minar a nossa vida, o nosso ministério. Portanto, é um versículo também desse texto aí que chama muita atenção nossa, onde ali nós podemos até mesmo usar esse versículo no livro de Neemias, para que nós possamos estar firmes diante do Senhor, para que assim a gente possa restabelecer o nosso ministério e também fazendo a obra de fechando todas as brechas, todos os empecilhos, todos os impedimentos, para que nós possamos fazer o melhor da obra de Deus, para que nós possamos alcançar as almas e aqueles que estão necessitados de uma palavra de ânimo, de conforto, de vitória. Que Deus Aleluia. abençoe a todos grandemente por cada momento que nós aqui foi nos proporcionado a estarmos juntamente com o pastor Marcos, o pastor Jerry, os demais ouvintes. Deus venha abençoar a todos, pastor. Eu agradeço Aleluia. essa rica oportunidade e que Deus venha abençoar as vossas famílias também. E eu quero aqui já me desculpar, né, como o pastor tinha falado, desse problema de dicção. Não é porque a gente não consegue, é por causa do efeito do AVC mesmo. Deus Irmão abençoe Vladimir, todos. temos aí alguns ouvintes. Antes do senhor orar, tá? Temos alguns ouvintes ainda que estão conosco. Eu quero mencionar aqui os irmãos que ainda continuam participando conosco. Temos a irmã, além da irmã Marilu, temos a irmã Ruth Monteiro, né? E também a irmã Dinamara dizendo aqui, né? Deus é fiel. Glória a Jesus. Também no grupo da rádio, nosso companheiro evangelista, irmão Carlos, né, que também está conosco aí, ligado, diz ele, né, nesta programação, né, desejando aí que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Muito obrigado aí a todos, né, irmão Giovanni, os demais irmãos que nós já mencionamos, inclusive, aí, que estão participando no grupo da rádio. É uma alegria para nós. O senhor pode, então, irmão Vladimir, dirigir esta oração, né, por todos os irmãos, e assim estaremos também passando para o estúdio 1. O senhor pode orar. Querido Deus, eu peço a Ti, Senhor, eu rogo por cada vida, por cada ouvinte, Senhor, que está conectado, ouvindo essa abençoada programação. Não pela minha vida, que estou aqui orando, mas também, Senhor, pela vida de cada ouvinte,
de cada família, de cada lar, que tu possa alcançar agora, realizando, meu Deus, o que tens realizado sobre a minha vida, para que eu possa estar aqui hoje, servindo de vaso, instrumento, canal de bênção. Eu peço a Ti, Senhor, que esses ouvintes possam estar da forma que eu estou tendo hoje a oportunidade de um dia também estar orando por aqueles que eles apresentam a Ti, Senhor. Abençoe grandemente, Senhor, a vida do nosso pastor presidente, pastor Humberto, a vida, Senhor, do pastor Jair, presidente da rádio, do vice-presidente, pastor Marco, para que assim conceda dias e dias, Senhor, na sua presença, com essa programação que tem chegado a lugares aonde não podemos chegar. Deus abençoe grandemente e conceda a nós a tua graça, a tua bênção, no decorrer dessa semana, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmão Vladimir, e também a todos os nossos amados irmãos. Atenção, então, estúdio, pode assumir daí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, evangelista Vladimir, né? Um belo trabalho na cidade de Cacequi, muito bonito mesmo, né? Que Deus continue prosperando essa obra. Amém? Deus abençoe pastor Marcos Vargas, né? E a nossa programação ela fica por aqui hoje, uma programação especial do programa Mensagem da Cruz, com a entrevista do evangelista Vladimir e a obra, né? Vamos dizer assim, né, pastor Marcos? A obra missionária, né? É verdade. Uma bela de uma obra missionária, cidade de Cacequi, né? Então, Deus abençoe a irmã Ruth, dando um glória a Deus e aleluia aí. Todos os nossos ouvintes, muito obrigado. Compartilhe este vídeo, né, pastor Marcos? Muito importante de ver as pessoas, de ver o desenvolvimento no interior do estado aí, como a cidade de Cacequi, a área São Gabriel, né? Pastor Gilson, isso? É a área Campanha Central, é? É a Campanha Central, né? Pastor Gilson aí que eu até tenho que fazer mais uma entrevista com ele, um estudo bíblico, pastor Marcos. Ele está nos devendo, né? Vamos ter que pegar ele uma hora. Amém. E fiquei muito contente de ver o templo ali, né? Um templo humilde ali, né? Um prédio que a gente vê ali que precisa de reparos, né? E até, né, evangelista Vladimir, quem quiser ajudar e puder ajudar aí, né? De fornecer algo aí, quem sabe, aparece alguém aí escutando a Rádio Filial 1 ou, né, olhando pelo YouTube. Esta igreja é na cidade de Cacequi, ela é da IPAD Restauração, né? Ministério de Restauração. E aí toda ajuda é bem-vinda, né, evangelista Vladimir? Positivo, pastor. Toda ajuda é bem-vinda. É isso aí, meus irmãos. Então, muito obrigado a todos e voltamos amanhã com o programa. Amanhã vai ter o programa Examinando Escritura, eu acho que não. É com o diretor aí. Vamos ver aí. Depois eu falo com o pastor Marcos aí. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes da Rádio Filial 1, também do canal da Rádio Filial 1. Se inscreva no canal e compartilhe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas
para ir ao sepulcro, pensando o mestre encontrar. Chegando ali para ungí-lo, a pedra já estava removida. O anjo falou: o que procuras, mulher? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ele sofreu pra você não sofrer, levou a cruz em teu lugar, e o seu sangue por ti já perdeu, pois muito te amou. Naquelas ruas de Jerusalém, marcas de sangue ficavam também. Jesus morreu, mas ressuscitou. Depois de sua morte, o inimigo pensou ter vencido o mestre, mas se enganou. Uma luz brilhou, o inferno abalou. A festa do inimigo terminou. Jesus lhe tomou as chaves de suas mãos, sua cabeça está no chão, porque consumado está. Ele sofreu pra você não sofrer, levou a cruz em teu lugar, e o seu sangue por ti já perdeu, pois muito te amou. Naquelas ruas de Jerusalém, marcas de sangue ficavam também. Jesus morreu,